Olá! Inicio agora o 11º vídeo do livro Poder Oculto da Amabilidade e seguindo, inclusive, a série Fazendo Mesmo Sem o Ideal, tá? Então, não podemos parar. Continuemos como é possível neste momento. Não permita que o orgulho atrapalhe a sua visão. Sentir-se superior ao próximo por causa da posição social, riqueza, educação, é um vício tolo. E muitas vezes a gente só pensa nessa parte, né? Mas eu ainda trago mais uma questão. Se sentir superior, porque eu sou tão mais boazinha. Nossa, a outra pessoa é tão difícil, sabe? É uma pessoa difícil de conviver. E aquilo já vai alimentando em mim um orgulho diante do próximo. Então, até quando eu sou de fato bom e me orgulho por isso, eu acabo perdendo o mérito, tá? Daquele ato bom. Então, muito cuidado com essas sutilezas do orgulho nesse sentido, porque a gente pode acabar ficando com a visão um tanto turva. Lembre-se de seus próprios defeitos. É provável que você tenha um defeito para cada um dos defeitos da pessoa de quem você não gosta. Portanto, não julgue. E o julgamento nós já esmiuçamos um pouco mais no vídeo anterior. Então, quem não viu, por favor, assista. É muito importante perceber a diferença de juízo e julgamento, tá? E seguimos. Aprecie as diferenças entre as pessoas. Deus teve boas razões para fazer com que as pessoas e as famílias sejam diferentes. Uma delas é dar a todos nós muitas oportunidades de praticar a virtude da caridade. É fácil praticar a caridade à distância, mas a verdadeira prova está na relação estreita com os outros, mesmo admitindo que seu próximo o provoque a faltar à caridade, o Senhor ainda insiste. Digo-vos, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Então, isso está em Lucas, tá? Lucas 6, 27 e Mateus 5, 44. Portanto, interprete literalmente e siga valentemente o mandato do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembre-se do seu dever de autêntico cristão. Embora suas emoções e sentimentos possam levá-lo a uma certa rejeição ou ressentimento em relação a determinada nação ou raça, esforce-se para não ser governado por essas emoções. Ao falar, evite fazer referências que envolvam algum menosprezo às pessoas de uma certa nacionalidade. E ao agir, procure praticar uma genuína caridade para com todos. Bom, eu já percebi, não sei se vocês também já perceberam em alguém, que determina todas as pessoas pela limitação geográfica. Então, se eu sou do estado X, eu tenho que ser de uma determinada forma. Por quê? Porque aquela pessoa viveu, às vezes, até uma experiência, né? Às vezes, um conjunto de experiências. Só que isso tem um contexto cultural muito grande, né? Então, nós aprendemos de várias formas, inclusive com o exemplo. E se aquilo faz parte de uma determinada cultura e na sua é diferente, tem problema, né? É de fato errado que algumas pessoas façam algumas coisas diferentes de nós? Eu não sei. Na real, eu não sei. E eu não tenho como saber a intenção que a pessoa traz no íntimo do seu coração, porque muitas vezes nem a pessoa consegue tocar nisso. Muitas vezes nem eu consigo dizer com 100% de segurança que eu estou fazendo porque
tal e tal coisa. Que a minha intenção lá no fundo é aquela. Porque se tem uma coisa que às vezes nós pecamos, é nisso. Nós não conhecemos bem nem a nós mesmos. Que dirá julgar a intenção no coração de um terceiro, tá? Então, por mais que nós notemos e percebamos atitudes erradas devido a um contexto geográfico específico, uma cidade, um estado, nesse caso, uma região, que seja, a gente precisa evitar a todo custo. Já diagnosticar a pessoa como tal coisa, não, e delimitar aquilo, né, como algo permanente. Ah, fulano é assim, e não aprende, não muda. O ser humano muda. O ser humano é capaz de mudar, até naquele último suspiro. E isso é outra coisa que a gente não pode tocar, tá? Então, por mais que você olhe e diga assim, ah, mas fulano morreu desse jeito, era mal, né? E até o fim da vida foi mal. Na verdade, a gente não sabe. Porque os mistérios desse momento não nos cabe. Principalmente não cabe julgar o coração nesse sentido, tá? E isso é uma fonte de adoecimento para quem tenta entender e julgar a real motivação de alguém. Com certeza é uma fonte de adoecimento, tá bem? Deseja ganhar e possuir bens. Desejar ganhar e possuir bens faz parte do amor natural a si mesmo que o próprio Deus implantou nos seres humanos. Então veja, desejar ganhar algo, desejar ser mimado de alguma forma e desejar coisas, bens materiais, bens percebidos. Cada pessoa tem um tipo de bem que ela percebe como algo bom para si, né? E isso é natural, faz parte de um amor próprio que vem na nossa natureza, já vem impresso em nós, esse amor. Deus colocou para que, por meio delas, a gente possa garantir a nossa própria existência e bem-estar. Então, veja, a vida, ela não é necessariamente para ser sofrida. Então, é muito importante você perceber o seu limite, muitas vezes. Se sacrificar é bom, é maravilhoso. Se você consegue fazer isso de todo o coração, sem devolver ao próximo o peso do seu sacrifício, de uma maneira realmente genuína, é maravilhoso. Só que nós também precisamos perceber em nós a necessidade de receber. E eu percebo, eu vejo, na verdade, que algumas pessoas têm dificuldade em receber. As pessoas estão sempre querendo, às vezes, compensar. Não, se tal pessoa está aqui, eu tenho que fazer, eu tenho que servir, ela precisa se sentir bem ao meu lado, porque senão ela vai embora, né? E temos que ter cuidado com isso. Aprender também a receber. Aprender a respirar, receber o que o outro tem para dar. Porque muitas vezes a gente só quer dar e dar o tempo todo, e aí você entra com aquela frase: ah, eu não consigo dizer não. E só essa frase, e você acredita que você está dando de todo o coração, só que só essa frase de não conseguir dizer não, ela já traz uma reclamação. Então veja, não é genuíno. E eu acredito que eu já falei aqui em outro vídeo, mas vou falar de novo porque essa história é muito impactante para mim. Eu vi num comentário de um Instagram de psicóloga de maternidade e tudo, há muito tempo atrás, falando de mães agiotas, né? Esses rótulos que às vezes a gente adora rotular alguém e a gente adora receber rótulos, falar, não, agora eu entendi por que eu sou assim, né? Mas enfim. E aí, nesse post de mães agiotas, e aí uma pessoa comentou, porque isso é uma dor real muito séria, né? Minha mãe diz que o maior erro dela foi amar demais os filhos. Só que eu nunca me senti amada por ela. Então, olha o problema que a gente tem.
Eu sou tão boazinha, Laila, eu não sei dizer não. Será? Será que eu não sei dizer não? Ou será que eu tenho medo das pessoas não quererem estar comigo? Será que eu tenho uma fragilidade tão grande dentro de mim, no meu valor pessoal, que eu não consigo impor limites quando precisa? Ou que eu não consigo receber? Muitas vezes as pessoas estão ali querendo te dar, querendo te ajudar, querendo te acolher, e você não quer porque você tem a impressão de que se alguém se sacrificar por você, essa pessoa vai embora. E isso pode ser, às vezes, por uma mãe ou um pai, às vezes num contexto, e eu não estou dizendo que eles têm culpa, tá? Porque ser mãe e ser pai não nos torna pessoas infalíveis. Muito pelo contrário, tá? Nós estamos sempre crescendo, amadurecendo e aprendendo. E ser mãe e pai é uma construção a cada minuto. E é muito difícil. Eu tô nessa caminhada, já tem aí mais de 7 anos, e eu posso dizer que não é fácil. Nós somos desafiados o tempo todo. Imagina, daqui mais alguns anos, outros desafios e outras realidades. E aí, nós precisamos perceber que nós também temos essa dignidade e que existem coisas que foram feitas para o meu bem-estar. E receber, descansar, aceitar, pedir, tá? É bem bacana, assim. E aí, nós precisamos observar também a avareza ou a cobiça. E a avareza, ela tem uma certa sutileza, porque às vezes até um cuidado excessivo com o filho, ele pode estar dentro da avareza, e provavelmente está, em que eu quero só para mim. Eu não quero soltar o meu filho para ir para a vida, para conquistar, porque eu sou avarenta e eu quero ele só para mim. Então, é esse apego desordenado, até mesmo às pessoas. Não pela dignidade em si do outro, por um amor genuíno, mas pelo sentimento de posse e pelo medo que eu tenho de perder. Pelo medo que eu tenho que aquela pessoa se distancie de mim. E é uma sutileza, porque muitas vezes pode parecer amor, mas o amor implica na liberdade. E esse prender, esse segurar, reter, não, peraí, não vai muito não, volta mais, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A avareza, ela rouba da pessoa o amor ao próximo, porque ele fica centrado só em mim. E na falta que aquele bem ou que aquela pessoa vai me fazer, não o bem real para ela. Quando alguém é dominado pela avareza, logo passa a não ter consideração, compaixão, generosidade ou amor para com as pessoas. Ele vê os outros como obstáculo em seu apressado caminhar para adquirir maior riqueza. Essa parte fala especificamente de bens, né, de riqueza material e de conquistas que deveriam ser pequenas diante de outras pessoas, por exemplo. Né? Então, essa parte específica é mais voltada para isso, para bens materiais mesmo. Quando Jesus diz: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Lucas 12, 15. E aqui a gente pode casar bem com a passagem do camelo. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, justamente por esse apego. E essa frase, essa metáfora, ela vem logo após o jovem rico, que se apresentando a Jesus, entristeceu-se profundamente, porque ele era tão bonzinho,
mas ele era avarento. Ele estava apegado às coisas, aos bens. E veja que triste. E cada vez que não tem o nome de alguém na Bíblia, eu posso colocar o meu nome. Então veja que tristeza quando Jesus me convida, e Jesus o convida, vem, dê os seus bens, ou seja, desapega disso e vem, siga-me. Poderia ser um dos discípulos, poderíamos ter um evangelho escrito por este jovem. Quem é o jovem? Eu e você, né? E é isso, nós precisamos trazer para a vida. Então, no que será que eu estou apegado? No que eu estou sendo avarento? E como eu disse, nem sempre vão ser bens materiais. Podem ser até mesmo as pessoas. E eu não estou conseguindo deixar e seguir a Cristo. E aqui eu encerro esse vídeo com uma passagem de São João. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a palavra de Deus permanece eternamente. E aqui é João 2, do 15 ao 17, tá? Bom, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? São aqueles vícios mais do tato, vamos dizer assim. Gula, vícios em conteúdos adultos, né? Na satisfação, sozinho, escondido das pessoas. São exemplos, por exemplo, de concupiscência da carne. Tudo aquilo que é só da matéria, do meu corpo, que é para a satisfação do corpo, sem olhar principalmente para os malefícios. E dos olhos, nós precisamos cuidar de tudo aquilo que vemos. Isso é muito sério. E hoje em dia está difícil, muito difícil fazer isto. Mas é preciso caridade e humildade para olhar para as pessoas e cuidar dessa janela da nossa alma, que são os nossos olhos. E a soberba da vida. Então, só para ressaltar, né, mais uma vez, nós mal fazemos algo de bom, mal temos uma mínima ação de bondade, a gente já se envaidece e já acredita que aquilo é meu. Nossa, como eu sou boa. Bom, qualquer resquício de bondade, grande ou pequeno, qualquer ação da bondade real, ela só pode ser dada por Deus. Então, nesse caso, todas as vezes que somos bons, é porque Deus age em nós. É porque Ele nos dá essa capacidade. Como quando Pedro faz a profissão de fé, só Tu, Senhor, tem palavras. Tu és verdadeiramente o Messias. E nesse momento, Jesus diz, você só é capaz de dizer isto porque o meu Pai te deu essa graça, te deu essa consciência. E pouco depois ele nega a Cristo. Por quê? Porque ali estava sendo de verdade Pedro. Então, nós temos em nós essa fraqueza. E todo mínimo ato de bondade, ele provém de Deus. Então, não cabe vaidade, nem mérito, nem nada. Se eu faço algo bom, ótimo. Quando eu fiz aquele algo bom, eu me deixei ser instrumento na mão do Criador. E isso é maravilhoso, tá? Fiquem com Deus. Eu vou encerrar por aqui este vídeo. E agora só vamos ter mais um. E vamos encerrar essa série, depois eu trarei novos livros.